nós vamos ler a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Nós vamos ler até o verso 21. 17 ao 21. Esta versão... tá demorando aí, né? Tá bom. Os irmãos estão com a Bíblia aí, a maioria? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. Enquanto isso, vai aquecendo os motores. Foi? Glória a Deus. Chegou aqui, ó, para os irmãos que estão sem Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, verso 18, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fecha os teus olhos. Pai querido, obrigado pela nova vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque o teu amor me alcançou e nos alcançou, Senhor, neste lugar. Te agradecemos por tão grande salvação. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre será o mesmo Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, Deus, te agradecemos. Te agradecemos por cada família aqui representada nesta noite. Senhor, que não falte coisa grande ou pequena na vida dos teus filhos, e que eles possam viver as tuas maravilhas todos os dias da sua vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, a palavra de Deus é a verdade. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Coisas velhas ficaram para trás, e novo tudo se fez. Esta semana eu estava assistindo um filme. 2 jovens que cresceram na igreja, se amaram mutuamente, se conheceram, se relacionaram depois de um casamento, e estavam ali na igreja servindo a Deus. Eles serviam ao Senhor, juntamente com toda a sua casa, toda a sua família. Eu não sei porquê, mas aquele jovem, o pai da casa, o marido, ele teve que ir para o hospital, e no hospital ele teve que tomar um remédio controlado, de uso controlado. Aquele homem tomou aquele remédio, melhorou do problema que ele tinha, mas piorou de outro. Ele começou a viciar naquele remédio. Foi tomando o remédio, agora cada discussão que tinha na sua casa, cada problema que tinha dentro do seu lar,
ele corria para o remédio. E esse remédio foi causando uma dependência tão grande na vida deles, que o casal tinha vergonha de chegar ao conhecimento da igreja. Eles não falavam para a igreja o problema que eles tinham. O homem agora ficou viciado, e não poucas vezes aquela mulher chegou em casa angustiada, e ela ficou desesperada porque viu o marido desacordado no sofá da sala da sua casa. Aquela mulher então, ela olhou e ela ficou angustiada, deprimida. Ela não sabia como resolver aquele problema, mas ao mesmo tempo ela pensava no seu coração: se a igreja souber disso, eles vão nos mandar embora. Nunca mais nós vamos ter outra chance na igreja. As pessoas não vão entender o que aconteceu. Não vamos contar para a igreja. Eles se afastaram dos ministérios, se afastaram das atividades da igreja, e agora o problema começou a agravar dentro de casa. O pastor viu que eles já não estavam vindo mais na igreja, e o pastor começou a segui-los aonde eles iam. Uma certa ocasião, a mulher arrumou uma amiga que a convidou para ir a um bar, a um pub, e ali ela foi beber com seus amigos. Quando ela olha do outro lado da rua, está o pastor lá dela, olhando para ela, olho no olho. E o pastor não disse nada. O pastor virou as costas e foi embora. E ela largou a bebida dela lá em cima do balcão, largou seus amigos e voltou para casa. Quando ela chega em casa, o marido está desacordado naquele sofá. Ela não sabia quem recorrer. Ela foi recorrer a um amigo da igreja. Ela foi recorrer a este amigo da igreja. A atenção foi tão boa, irmãos. Assim, tão caliente. A atenção do amigo foi tão boa que ela traiu o marido dela com este amigo. Ela pegou e colocou o GPS no celular do marido para avisá-lo quando e onde ela estava. O marido olha no tablet e ele vê que ela está na casa do amigo dele. Então ele pega uma arma, vai atrás da esposa na casa do amigo. Chega lá, ela pega o amigo com a esposa dele. E esse homem perde a cabeça e ele comete um homicídio. Ele tirou a vida da esposa. A esposa não teve outra chance. A esposa não teve outra oportunidade. Ele foi preso, os seus filhinhos foram para outras famílias. É muito triste isso, irmãos, essa notícia. Para alguns aqui muito pesado, pastor. Por que isso, pastor? Porque, irmãos, à medida que eu estava tendo conhecimento desta história, o Espírito Santo estava dizendo no meu coração: fala para a minha igreja que tem jeito para ela. Fala para a minha igreja que eu não vou abandoná-la. Fala para a minha igreja que Ele, o Senhor, não vai pensar o contrário da tua vida.
que Ele te ama até as últimas consequências. Fala para mim, igreja. O que eu sempre digo, irmãos, neste lugar é que você não pode vir para este lugar olhando para aquilo que as pessoas vão pensar de você, vão dizer a teu respeito. Você não pode estar preocupado com a opinião dos homens. Você não deve estar preocupado com as coisas que estão à sua volta. Uma só deve ser a sua preocupação, deve ser o seu alvo, o seu objetivo, e ele tem nome, é Jesus de Nazaré. Você tem que olhar para os céus, você tem que olhar para Deus, porque foi Ele que morreu na cruz por você. Jesus, Ele vai até o Calvário, Ele entrega a sua vida por amor a você. E é a Ele que você vai prestar contas. Não é aos homens. Eu não vou mais naquele lugar porque vão pensar isso, vão pensar aquilo. O inimigo enlaçou aquela mulher com uma mentira. Ela acreditou naquela mentira e ela morreu, não teve segunda chance. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que pelo batismo eu fui sepultado, eu fui morto para o mundo. E quando eu saio das águas do batismo, eu vivo para Deus para todo sempre. Você vive para Deus. Então, irmãos, Deus me trouxe alguns versos que eu vou compartilhar com vocês. O primeiro versículo é esse: se alguém está em Cristo Jesus, e eu gostaria que você, de todo o seu coração, levantasse a sua mão para o céu e dissesse: Senhor, obrigado porque eu estou em Cristo. E se você está em Cristo, você é nova criação de Deus. Coisas velhas, olha, não sou eu quem digo, são as Escrituras. As coisas velhas, que coisas velhas são essas? Os teus pecados, os teus erros, as tuas decepções, as tuas frustrações, sonhos interrompidos, tudo aquilo que te afasta de Deus, ficou para trás, ficou no passado. E agora é uma nova vida com Deus, tudo se fez novo. Tudo novo, nova vida com Cristo. Agora eu vou caminhar olhando para o autor e consumador da minha fé. E Ele, meu Deus, disse assim: filho, eu estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Para sempre você terá a companhia de Deus, e jamais Deus vai deixar você sozinho. Entende, irmãos? O outro texto tão importante quanto este é o que nós lemos na sequência, que diz que nós recebemos um ministério. E esse ministério é da reconciliação. Não existe, irmãos, em nenhuma igreja o ministério da destruição, da separação, um ministério de que não queira que você se reconcilie com Deus. Não. Se o diabo um dia disse isso no seu ouvido, foi uma mentira e da grossa. Porque não conheço pastor que não queira ter você na igreja. Mas só na igreja? Não. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Porque Deus nos deu um ministério de reconciliação. Que reconciliação é essa? Ele vai pegar você, um pecador, vai pegar a mim, um pecador, Ele vai pegar-nos e vai nos apresentar a Cristo. Cristo vai nos lavar, vai nos limpar dos nossos erros, dos nossos delitos e pecados, e vai nos apresentar ao Pai. E isso é a reconciliação. Deus vai te trazer para perto, por causa do amor do seu Filho. Este é o desejo de Deus.
é o desejo na casa de Deus, na obra de Deus, para qualquer homem de Deus. Nunca é apontar o dedo no sentido de destruir a sua vida, de apontar você e não simplesmente te excluir e te afastar de Deus. Não, existe em nós, homens e mulheres de Deus, uma palavra de reconciliação que traz você para perto de Deus. E Deus estava dizendo para mim: filho, aqueles que estão comigo e com o meu filho, eles são novas criaturas. E dentro deles eu coloquei uma palavra de reconciliação e entreguei na vida deles um ministério de reconciliação. Então nós temos uma missão e nós temos um propósito. Você tem um alvo, você tem um objetivo dado pelo próprio Deus. Você não precisa brigar com um pastor: eu preciso de um ministério, pastor, eu preciso de cantar, eu preciso de tocar, pastor, eu tenho um ministério. Não, você já recebeu do próprio Deus. Homem não precisa te dar nada, porque o Senhor Deus te deu este ministério que já está na tua vida operando hoje. Deus te separou para isso. Eu creio, irmãos, que se eu for perguntar aqui, algumas pessoas vão dizer: olha, pastor, é verdade, porque eu encontrava pessoas na rua, eu encontrava pessoas no trem, eu encontrava pessoas no ônibus, aonde quer que eu andava, alguém me parava e dizia: ei, Deus tem uma obra na tua vida. E você dizia: que obra é essa? O que é isso? O que Ele está dizendo? Deus realmente tem esta obra, e esta obra que Deus tem para você, o ministério de reconciliação. Mas, irmãos, o Senhor também nos falou em Romanos, capítulo 8, verso 9. Ele disse assim: mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha isso, esse tal não é dele. Jesus, irmãos, quando Ele estava entre nós, Ele dizia assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E aquele que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Entende? O Espírito Santo de Deus é o selo no teu coração, é o selo de Deus na tua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele vem fazer morada em nós, e Ele está agindo em nós. É Ele quem está dentro de você, muitas vezes, quando você quer fazer algo que não seja da vontade de Deus, Ele vai falar no teu coração: ei, não faça isso, eu não quero isso, olha, vire para a direita, vire para a esquerda, fala no teu ouvido, fala no teu coração, fala através da palavra, fala através de um irmão. Deus não se limita para falar para você a vontade dEle, porque você tem o Espírito de Cristo dentro de você. Agora, se você não tem o Espírito Santo de Deus, Ele disse: esse tal não é de Deus, não é dele. Amém, queridos? Agora, olha só o que diz Romanos capítulo 3, 23 a 25. Romanos capítulo 3, 23 a 25. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. A Bíblia diz que todos nós erramos, todos nós
somos pecadores e todos nós fomos encerrados debaixo desta lei, debaixo desta ordem diante de Deus. Todos pecaram, todos nós fomos destituídos diante de Deus. Portanto, todos nós somos maus, todos nós não pertencíamos a Deus, todos nós fazíamos as nossas próprias vontades, todos nós andávamos segundo o curso deste mundo. Mas uma vez em que Cristo veio, e Ele chegou até mim, e eu recebi como Senhor e Salvador da minha vida, a redenção, a salvação chegou na minha vida, chegou na tua vida, e esta salvação foi de graça, eu não preciso fazer nada, Jesus morreu pelos meus pecados, para que eu pudesse ter a remissão dos meus pecados. Ou seja, a tua dívida foi quitada. A tua conta com Deus foi fechada, foi paga. Você não deve mais nada diante de Deus. Romanos capítulo 8, verso 9. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, tem poder algum. As coisas exteriores não têm poder nenhum sobre nós, sobre a nossa vida, mas sim o ser uma nova criatura. Então olha, se você é uma nova criatura, se você tem uma nova vida em Deus, você tem virtude, você tem poder de Deus sobre a tua vida. E é isso que a palavra de Deus está dizendo, porque olha lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É este selo que vai marcar a nossa vida. É o Espírito de Cristo em nós, que vai fazer a diferença na nossa vida em todos os dias, enquanto vivermos até a eternidade. Outro texto. Gálatas 6,15. Porque em Cristo, olha lá, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Outro texto, Romanos capítulo 5, do 8 ao 10. Romanos, capítulo 5, do 8 ao 10. Deus estava dizendo, ei filho, a minha vontade, o meu desejo, é que você seja uma nova criação. E se você é uma nova criação, tem bênção, tem poder, tem virtude de Deus sobre você. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, seremos por ele salvos da ira. Porque Deus está irado com todos aqueles que ainda não pediram perdão pelos seus pecados. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha só, eu era inimigo de Deus, eu fui perdoado por ele. E uma coisa que acontece muito no meio cristão, hoje o mundo gospel, né? Porque nós estamos assistindo aí muitas coisas erradas dentro do mundo gospel, né? Pessoas que disseram que receberam Cristo, mas que de alguma razão e de alguma forma não estão vivendo uma vida condizente com aquilo que professam, com aquilo que dizem. Mas esse texto está dizendo assim, olha, logo, muito mais agora,
tendo sido justificado pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, se antes eu era inimigo de Deus, ele me perdoou, ele apagou os meus pecados, imagina agora que você é servo de Deus, se você cair, se você errar, se você pecar, se você entristecer a Deus, quanto mais agora o Senhor vai querer te amar, filho. Muito mais agora. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, e mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, Deus não abre mão de jeito nenhum da tua vida. Deus não abre mão de você. De forma alguma Deus abre mão de você. E tudo isso foi feito pelo Senhor. Colossenses capítulo 1, 20 ao 23. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensível e inculpável. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que existe debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então olha isso, ele me reconciliou, e quando ele olha para mim agora, ele olha o sangue de Jesus sobre a minha vida, e quando ele olha para mim, ele me vê santo, irrepreensível, e ele me vê inculpável. Quem foi irmão, quem foi irmã, que colocou a culpa na tua vida, o peso do teu pecado na tua vida? Quem foi esse? Se o próprio Deus te apresenta e te reconhece como santo. Eu poderia facilmente, ao invés de chamar os irmãos de irmão, chamar a irmã de santa. Ei, santa, tudo bem, santa? Tudo bom, santo? Eu poderia chamar, porque é assim que Deus te vê. Pastor, mas e os meus erros? Pastor, mas e as minhas falhas? As minhas e os meus pecados? Todos eles estão cobertos pelo sangue carmesim de Jesus de Nazaré. Então quando Deus te olha, Ele te olha santo, Ele te olha irrepreensível, e Ele te olha inculpável. Quando? Quando eu continuo caminhando por fé na cruz de Jesus Cristo, no Evangelho. Entende ou não? O Senhor disse para mim assim, 1 João capítulo 2, de 2 ao 6. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. E nisto sabemos e conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, olha agora, também deve andar como Jesus andou. Você está em Jesus? Ande como Ele. E agora, irmãos? Esse pastor é extremista. Santa, esse pastor é maluco. Andar como Jesus é. Como andou Jesus?
entre nós por fé, irmãos, e não por vista. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, e ele andou entre nós para cumprir esta missão. E você? E eu? Como você está andando neste mundo? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele. Apertou, né, irmãos? Sim ou não? Porque Jesus não fez conta e nem deu causa neste mundo. Ele viveu exclusivamente para a glória do Pai. Ele não fez a sua vontade, mas ele fez a vontade de Deus. Lá em Jó, capítulo 33, 22 e 24, nós vemos lá o autor de Jó deixando para nós uma mensagem assim: olha, a sua alma vai chegando à cova, a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova. Já achei resgate. Jó está dizendo: olha, se houver um mensageiro para alertar o meu povo, se houver um homem que interprete a lei de Deus e que nos chame à luz e à verdade, se tivermos um homem entre milhares, alguém que diga a verdade, já achou o resgate. Em outras palavras, você poderia pedir muito bem a Deus, dizendo: Deus, eu sou esse mensageiro. Você pode dizer isso para o Senhor? Entre milhões e milhões de pessoas, Deus te escolheu para ser um mensageiro de vida, para ser um mensageiro de transformação. Jesus escolheu você, Deus escolheu você, habitou em você, fez de você a sua morada, e no meio de milhares de pessoas, Ele te deu a conhecer a verdade para ensinar milhares e milhares de pessoas. Você é o resgate de Deus para este mundo. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar você. E Jó lá atrás, muito antes de Jesus, ele está olhando: olha como somos carentes. Se um mensageiro estivesse, se um intérprete estivesse. Agora Deus fez de cada um de nós mensageiros desta verdade, que é a palavra de Deus que nós estamos trazendo para a tua vida nesta noite. Malaquias capítulo 2, verso 7, vai dizer que você deve procurar o conhecimento, que você deve buscar a sabedoria na boca do sacerdote. Olha isso. Você não pode pegar o conselho de um amiguinho. Você não pode pegar o conselho de alguém que não quer o seu bem. Você não pode pegar o conselho de alguém que não te ama, de alguém que quer se aproveitar de você. Como a história que nós dissemos aqui. Teve um rei que foi se aconselhar com um jovem, ao invés de aconselhar com os anciãos. O reino de Israel foi dividido. Jeroboão virou Jeroboão e Roboão. Reino do sul e reino do norte. Ao invés de tomar conhecimento com quem poderia oferecer este
conhecimento, foi buscar com a pessoa errada. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e a sua boca devem os homens buscar a lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor. Pastor, tem problema isso daí? Sim. Nós estamos vendo sacerdotes que não estão guardando o conhecimento de Deus e tendo uma vida indissoluta. Em nosso tempo, em nossos dias, é triste, irmãos, dizer que muitas vezes nós não podemos buscar o conhecimento na boca do sacerdote, porque ele desvirtuou da palavra de Deus. O que isso significa dizer? Que se você vier buscar em mim um conselho, um conhecimento de Deus, eu devo estar preparado de tal forma que eu vou apresentar para você as Escrituras, que eu vou apresentar para você a palavra de Deus. Meu irmão, não é a minha opinião que te interessa, é a opinião de Deus. Não é o que eu acho, não é o que os homens acham, não é o que a filosofia diz, mas é o que diz o Senhor a respeito deste ou daquele assunto. Portanto, os sacerdotes devem guardar o conhecimento, devem também se arrepender dos seus pecados, devem buscar esse conhecimento nas Escrituras. E hoje, pessoas estão se auto-intitulando sacerdotes, mas esse conhecimento não está na boca, muito menos no coração deles. E muitas vidas são destruídas, muitas vidas amargam a dor da frustração na sua vida, porque foi confiar em um homem. Gálatas capítulo 3, de 1 a 14, o Senhor disse para mim assim: olha, pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo de Deus. Entende? Isso chegou até a minha vida e chegou até a tua vida. Primeira Pedro capítulo 2, 21 a 25, diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma, Jesus de Nazaré. Nós estamos terminando 1 João capítulo 3,
do 4 ao 10. Começa a esclarecer algumas coisas para nós, irmãos. Presta atenção. Quando foi que você veio para Jesus? Quando foi que de fato Deus entrou na nossa vida? Quando eu reconheci os meus pecados. Reconhecer os pecados é: Senhor, eu sou pecador, errante, perdoa os meus pecados. Quando eu fiz isso, eu fui reconciliado com Deus. Reconhecer o pecado aqui, irmãos, não é apenas chorar diante de Deus, mas é abandonar o pecado, voltar as costas para o pecado e não praticar mais. Então, quando você confessa o seu pecado e deixa, você é perdoado. Quando você confessa uma vez, confessa 2 vezes, confessa 3 vezes, o que está acontecendo com isso? Você está continuando naquele pecado, naquele delito. Isso Deus não leva em conta e nem em consideração. Você continua debaixo do pecado. E a minha Bíblia diz assim, ó: qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade. O que é iniquidade? É quando eu sei o que é certo, mas eu não faço. Eu sei que eu não posso, eu pratico. Eu sei que eu não devo, mas eu quero. Iniquidade é isso. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que se ele se manifestou para tirar os nossos pecados, nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Não conhecemos Deus, porque Deus não compactua com o pecado. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Entende, irmãos? O que está acontecendo com isso, com esta mensagem, irmãos? É que Deus me deu um roteiro, por causa da história desta mulher, que saiu da igreja, e confiou na voz que disse para ela: eles não vão te aceitar lá. Deus me mostrou claramente o diabo falando para ela: eles não te querem lá. Eles não te aceitam lá. Não vão querer receber você desse jeito. O que faltou na vida daquela mulher? Ela olhar para o alto e dizer: Senhor, eu não ando por vista, eu não ando por aquilo que ouço, mas eu ando pela fé. Eu ando para agradar a Ti, Deus. Eu ando para fazer a Tua vontade. Então Deus me mostrou este roteiro que eu estou passando para você, com todos esses versículos. E por final, Ele vai dizendo assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E é o que nós estamos fazendo nesta noite, irmãos. Se alguma vez o diabo falou isso no teu coração, nós estamos trazendo às claras para você. Nós viemos para desfazer as obras do diabo. Portanto, as obras do pecado. Não peque. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado.
porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha isso. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Olha isso, irmãos. Eu não amo o irmão que eu vejo, eu não amo a irmã que eu vejo, como posso eu dizer que eu sou de Deus? Comunga na mesma ceia, come do mesmo pão, bebe da mesma água, e eu não perdoo o meu irmão. Como que eu posso dizer que eu sou de Deus? Não é o pastor que está dizendo, é a palavra de Deus. Filhos de Deus e filhos do diabo. Aqueles que estão no pecado, continuam pecando e vão viver pecando, filhos do diabo. Aqueles que foram perdoados, que vivem a santidade de Deus e abandonam o pecado, filhos de Deus. Simples assim. Muito simples, irmãos. Deus estava dizendo para mim, e eu perguntava, Senhor, e essa menina, ela teve outra oportunidade? Esta mulher que traiu seu esposo, ela não teve uma oportunidade, porque ela levou um tiro, e na mesma hora ela morreu. E Deus colocou no meu coração todos esses textos, como um roteiro para dizer para você, que existe um caminho mais excelente, que Deus coloca à tua disposição nesta noite. Ele te ama, a despeito daquilo que as pessoas dizem para você. Ele diz o contrário, Deus. Ele te ama sim, Ele morreu sim pelos teus pecados, para que você fosse perdoado, para que você fosse perdoada, para que você deixasse sim o seu pecado, para que você vivesse uma nova vida com Ele, porque existem aqueles que não são de Deus e daqueles que são de Deus. Os que são de Deus fazem a vontade de Deus e deixam o pecado. Aqueles que não são de Deus, eles não fazem a vontade de Deus, portanto permanecem no pecado, no erro e portanto no engano, e vão morrer e vão para o inferno. E existe a diferença de filhos de Deus e filhos do diabo, mas Jesus está querendo que você seja de Deus. O Senhor